Fala, Nação Santista, terminou o jogo na Arena da Baixada, o Santos empata com o Atlético Paranaense pelo placar de 2-2. Não avança muito na tabela de classificação, mas consegue um ponto fora de casa, um ponto que poderiam ter sido três, né? Já que o Santos abriu o placar, começou jogando melhor, muito melhor nos primeiros 25 minutos da partida. O Santos dominou, poderia ter ampliado, não aproveitou as oportunidades e quando eu dizia aqui no pré-jogo que o Santos precisava melhorar muito na compactação do time, na marcação, eu me referi aos erros, principalmente nas jogadas aéreas e na desatenção de algum atleta ou outro, né? E foi o que aconteceu tanto no gol de empate do Atlético Paranaense, que o Pablo conseguiu marcar o gol livre, quanto no segundo tempo, jogada de bola parada, o Léo Batistão acaba tentando tirar a bola e marca o gol contra. O Atlético virou, mesmo assim o Marcos Leonardo com um faro de gol conseguiu marcar o gol de empate, o segundo gol dele na partida e trazer pelo menos um ponto para casa, né? Já que o Santos joga a próxima partida na Vila Belmiro, se eu não me engano, contra o Internacional. E vamos comentar desse jogo, né? Porque, como eu disse, o time do Santos é totalmente instável, né? Dentro de uma mesma partida, joga bem. Em algumas frações de minutos ali, o time parece perdido em campo, começa a tomar pressão e não se encontra. Então, numa mesma partida, o time consegue jogar muito bem e muito mal, às vezes no mesmo tempo. Isso precisa ser mudado, né? Primeiros 25 minutos, o Santos teve várias oportunidades de gol. Léo Batistão muito bem nos primeiros minutos, comandou as ações do Santos ali, principalmente pelo lado direito do Santos, onde criou as principais oportunidades ali no começo do jogo. Léo Batistão finalizou uma bola para fora que passou perto do gol do Atlético Paranaense, puxaram alguns contra-ataques, o Santos virando a bola de um lado para o outro com muita velocidade, buscando os laterais. O Auro e o Lucas Pires no primeiro tempo subiram bastante para apoiar o campo de ataque, então o Santos ficou com superioridade numérica. E ali, numa bola perfeita do Sandri, num cruzamento, o Marcos Leonardo consegue cabecear a bola para o fundo da rede, marcar 1-0 para o Santos. Santos ainda depois do primeiro gol ainda controlou o jogo mais uns 5, 10 minutos ali, só que depois o Atlético Paranaense começou a encurralar o time do Santos no campo de defesa, começou a buscar o gol de empate e não demorou para sair, né? Uma finalização, a bola acaba desviando no jogador do Santos, sobra sozinha na ponta ali para o jogador do Atlético. Se eu não me engano, o Bauerman, que estava na jogada, tem que sair para marcar o jogador que ia cruzar e deixa o Pablo livre ali para marcar o gol. Erro de marcação do Auro também, que devia estar acompanhando o centroavante. Nenhum jogador do Santos estava dentro da área, apenas um jogador vai no bote ali da marcação e o Santos acaba sofrendo gol de empate. O Atlético tem mais algumas oportunidades no primeiro tempo também. O João Paulo faz uma grande defesa. O jogo vai para o intervalo com 1-1 no placar. O Bustos já poderia ter mexido na equipe. Acho que jogadores estão muito abaixo, que é o caso do Julio, que até hoje não mostrou para que veio, não está conseguindo jogar bem. Até consegue ajudar na marcação, o jogador que realmente volta para marcar, corre o campo todo, mas acho que já poderia mexer. Ele demora muito para mexer no time, demora muito para identificar os problemas. Volta do intervalo ali com a mesma equipe e o time do Santos com poucos minutos toma o gol, né? Acho que ele estava com uns 10 minutos do segundo tempo, uma falta besta ali no meio campo, o Terans cruza a bola para a área, o Léo Batistão tenta tirar ali logo na primeira trave, não consegue, acaba cabeceando a bola para trás, surpreendendo o João Paulo, 2-1 para o Atlético Paranaense, que é uma pena para o Léo Batistão, que está recuperando a confiança, está voltando a jogar bem, infelizmente marca esse gol contra, e aí o Santos tem que se lançar totalmente para o campo de ataque, e começa a fazer as alterações, né? Primeiro sai o Auro, que é um jogador que ajuda pouco no campo ofensivo, essa é a realidade, não apoia super bem, até conseguiu apoiar alguns momentos no primeiro tempo, no segundo tempo não conseguiu subir para o campo de ataque porque o Atlético Paranaense encurralou e colocou o Lucas Braga de lateral direito, que é uma posição que ele já vem entrando em alguns jogos, aí o Bustos já está testando o Lucas Braga na direita para ser justamente esse jogador mais ofensivo, que parte para cima da marcação. Também colocou, acho que junto com o Auro, colocou o Goulart, né? Foi as primeiras duas alterações ali, colocou o Goulart, se eu não me engano, no lugar do Julio, Goulart no lugar do Julio, mas o time do Santos tinha que partir para cima de qualquer maneira no segundo tempo para buscar o empate, foi o que aconteceu, né? Os zagueiros começaram a adiantar um pouco mais seu posicionamento e foi justamente numa bola do Maicon ali, já no campo de ataque, ele consegue cruzamento, o Johan Júlio, que não tinha saído ainda, na verdade o gol do Santos foi antes do Johan Júlio sair, o Johan Júlio dá uma casquinha e o Marcos Leonardo acaba empatando, 2-2.
Esses jogadores estavam para entrar, ainda não tinha entrado, entraram logo após o gol de empate do Santos. Depois fez outras alterações também, né? Colocou o Felipe Jonathan em campo para jogar na lateral esquerda. O Lucas Pires ficou um pouco mais centralizado. Depois colocou o Lucas Barbosa. E o time do Santos pressionou, poderia ter marcado o terceiro gol. Teve chances para isso, né? Teve um cabeceio numa cobrança de escanteio do próprio Maicon, que passou raspando. Teve outras oportunidades também, uma com o Goulart depois que ele já tinha entrado e que acabou desviando na zaga indo para fora. Então foi um jogo que o Santos poderia ter perdido, poderia ter vencido, várias oportunidades para os dois lados, para quem não torce para o Atlético nem para o Santos, um jogo bem legal de acompanhar. O Atlético ainda teve uma chance também com o Léo Cittadini numa bola de cabeça para lá dos 40 minutos, mas ainda bem que ele cabeceou para fora. E aí uma lesão do Maicon que pode preocupar para as próximas partidas, não se sabe, muito provavelmente muscular, e muito provavelmente vai deixar o Maicon de fora de vários jogos. Entrou o Velasquez e aí não aconteceu mais nada no jogo. O Santos ainda teve um escanteio no último lance da partida, mas não conseguiu marcar o gol. Então, o empate que, se a gente for analisar a tabela de classificação, pegar jogo a jogo que o treinador, que o torcedor acompanha antes do campeonato, a gente pega um jogo desse e conta que o empate é um bom resultado. Pelo que foi a partida, pelo que o Santos apresentou nos primeiros 25 minutos, por ter aberto o placar, depois ter sofrido a virada, ter empatado e ter perdido chances de ter virado o jogo, acho que são 2 pontos perdidos, né? O Santos poderia ter vencido ali se fosse um pouco mais de capricho nas finalizações, tivesse um pouco mais de sorte, era para ter saído com a vitória, né? Porque o Santos perdeu em casa para o Palmeiras na Vila Belmiro, perdeu os 3 pontos e tem que recuperar fora. O mais correto seria vencer o Atlético Paranaense fora. Mesmo assim, não é de todo mal, né? O Santos também poderia ter perdido a partida, chegou a tomar a virada. Não foi uma partida espetacular. O sistema defensivo do Santos hoje falhou bastante, precisa melhorar muito. Ofensivamente, gostei mais uma vez dos 3 volantes, que Camacho, Zanocelo e Sandri são 3 volantes, só que propuseram um jogo, o jogo inteiro se movimentando. O Sandri deu uma assistência para o Marcos Leonardo, o Zanocelo cai para as pontas também para ajudar na armação, então não são 3 volantes que não sabem sair por jogo. Justamente o contrário, são 3 jogadores que pensam o jogo de forma ofensiva. Então elogiar a participação do meio campo. E o ataque do Santos hoje foi bem também, né? O Julio jogou um pouco melhor do que nas últimas partidas, mas ainda tem muito a mostrar. Precisa evoluir, acho que nesse momento ele tinha que ser banco de reservas. O Léo Batistão foi bem, principalmente no primeiro tempo, acabou marcando gol contra e foi substituído na segunda etapa, mas elogiar as participações dele, que continua sendo um dos principais jogadores ofensivos do time do Santos. E o Marcos Leonardo, né, faro de gol, acho que é o 11º gol dele na temporada com esses 2 de hoje. Agora vai servir a seleção, tomou cartão amarelo, ficar de fora do próximo jogo, mas ele desfalcaria o Santos de qualquer maneira, então acho que foi uma estratégia dele. E agora é recuperar em casa, né? Internacional na Vila Belmiro, mais um jogo complicado. Não tem jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro contra qualquer adversário, mas agora pensar na vitória, não pode nem pensar em perder o jogo para o Inter. Dos jogadores que entraram, acho que Ricardo Goulart teve chance de marcar o gol da vitória, acabou desperdiçando. Lucas Barbosa mais ajudou na marcação do que no campo de ataque. Velasquez entrou poucos minutos. Felipe Jonathan e Lucas Braga também não conseguiram fazer muita coisa. Então vou dar as notas aqui para o time, para os titulares, né, os jogadores que entraram jogando, porque os que vieram do banco não conseguiram mostrar muito. João Paulo fez uma defesa sensacional, não sei se foi no final do primeiro tempo ou no começo do segundo, mas salvou o Santos de um gol do Atlético. Os 2 gols do Atlético sem chance de defesa para ele. Nota 6 para o João Paulo. Auro ajuda pouco no campo de ataque, até subir em alguns lances, principalmente no primeiro tempo, mas na defesa ele marca sua bola em jogadas aéreas, deixa muito espaço. Poderia ter marcado o Pablo no gol de empate do Atlético Paranaense e não marcou. Então acho que um jogador sem confiança, inclusive da torcida, para jogar nesse momento. Nota 4,5 para o Auro. Bauerman e Maicon, uma dupla que já jogou melhor do que hoje, né? O Santos deixou espaços, apesar de não ter não ter sido culpa deles os 2 gols do Atlético. Uma bola rebateu, sobrou livre ali para o jogador do Atlético, o segundo gol foi contra. Acho que poderiam ter atuado melhor do que foi em outras partidas, né? Eu acho que já jogou melhores em outras partidas do que no de hoje. Nota 5 para os 2. Lucas Pires é um jogador importantíssimo do Santos. Hoje não conseguiu contribuir para o placar diretamente, né? Não conseguiu dar assistência, mas é um jogador que vai muito para o campo de ataque,
cruza, dá assistência, dribla, procura espaço, vai para o meio campo para abrir espaço para os pontas. Então, continua sendo um dos principais jogadores ofensivos do Santos ali quando ele vai para o campo de ataque. Nota 6 para o Lucas Pires. Camacho, eu acho que foi bem, não deixou a zaga desprotegida ali, né? O Camacho, que é um segundo volante, não é um jogador que joga ali entre os zagueiros, mas fez muito bem esse papel hoje. Acho que não teve tantas oportunidades do Atlético de finalizar de fora da área, justamente pela marcação dos 3 volantes do Santos. Regular a partida do Camacho, nota 5,5 para ele. Zanocelo, nota 6, vou dar nota 6 para o Zanocelo, acho que foi uma partida, é um jogador que joga de cabeça erguida, apesar de não ter muita velocidade, tem qualidade no passe, visão de jogo, e jogando junto com o Sandri ali, está conseguindo distribuir bem a parte ofensiva da equipe, merece essa titularidade. Sandri, vou dar nota 7 para o Sandri, tá voltando de lesão, a gente sabe que é complicado, mas consegue dar uma assistência para o Marcos Leonardo, é um jogador que vira o jogo com muita facilidade, consegue dar lançamentos longos, então tem muito a evoluir o Sandri. Espero que ele tenha uma recuperação boa após a lesão. E no ataque ele é o Batistão, apesar do gol contra, eu vou dar uma nota 6,5 para ele, que participou das principais oportunidades do Santos no primeiro tempo, é o jogador que puxa contra-ataque com velocidade, acabou marcando o gol contra, mas isso é um detalhe, uma infelicidade do jogo, nota 6,5 para ele. Julio, vou dar nota 5, não foi a pior partida dele com a camisa do Santos, até ajudou bastante na marcação, mas a principal característica é o ataque, né? Então ele precisa evoluir muito. Deu uma assistência para o Marcos Leonardo, né? Aquela casquinha foi do Julio no segundo gol do Marcos Leonardo, mas precisa evoluir, por isso a nota 5. E Marcos Leonardo vou dar nota 8, né? 2 gols, 2 bolas que chegaram para ele com condições de finalizar, ele guardou, não perdeu as oportunidades. Está se desenhando como um dos principais jogadores do futebol brasileiro, dos principais centroavantes do futebol brasileiro, isso com pouquíssima idade, então tem muito a evoluir aí o Marcos Leonardo. Agora vai ficar de fora do próximo jogo, já ficaria, né? Só que agora suspenso com cartão amarelo. Acho que ele volta não na partida contra o Inter, na outra, ou talvez perca 2 partidas e volte, né? Depois eu confirmo a informação. Do banco, acho que não tem por que dar nota para os jogadores, jogaram pouco tempo, não conseguiram mostrar muita coisa. E é isso, galera. Empate por 2-2 entre Santos e Atlético Paranaense. Se a gente for ver metade do copo vazio, poderia ter saído com a vitória. Se a gente for ver metade do copo cheio, o Santos poderia ter saído com a derrota. Então 2-2. Apesar de não ser justo, o Santos jogou melhor que o Atlético Paranaense, criou mais chances. É um placar que não deixa nenhuma das equipes chateadas aí, tristes, na tabela de classificação do campeonato. Beleza, galera? É isso, e saindo qualquer informação do Santos aí no decorrer da semana, eu volto aqui para comentar com vocês. Quem puder, se inscreve no canal, curte, compartilha. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.